Boa tarde a todos. Boa tarde, deputados. Boa tarde, presidente Jair. Boa tarde, Val, boa tarde, Tutuca, Pedro, Leomar, Rejane, Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, Márcio Pacheco, Mônica Francisco, Pedro Ricardo, Carlos Mink, Marcos Lemos, Marina, doutor Serginho, Alexandre Freitas, Renata Souza, Samuel Malafaia, doutor Deodalto, Chicão Bulhões. Tem mais alguém presente? Valdec Carneiro, Valdec, boa tarde. Boa tarde a todos. Dani Monteiro, porque aqui às vezes não aparece todos aqui na tela. Então, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, antes do senhor iniciar, posso fazer um pela ordem? Pois não, deputado. É um prazer. Primeiro, presidente, pedir para Vossa Excelência, quando iniciar a sessão, 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento da mãe do deputado Rodrigo Amorim e também do médico do nosso departamento médico, doutor Ricardo Alves, que morreu de Covid no domingo. Tem um funcionário também da Alerj. Foi cremado ontem. Eu queria pedir a Vossa Excelência esse minuto de silêncio e, ao mesmo tempo, justificar a ausência da deputada Lucinha, que esteve presente na reunião presidida pela deputada Marta Rocha do Covid-19 e, visto que ela está com Covid, se exaltou muito, ficou muito emotiva e muito indignada, né? E nesse momento está descansando um pouco, que ficou extremamente ofegante. Então, só pedir pela ordem por causa dessas duas questões, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Então, nós vamos abrir a sessão, cumprimentar ainda o deputado Tiago Pampolha, que eu vi aqui presente, deputado Bebeto, e deputado subtenente, e aí, com os outros deputados vão entrando, nós vamos cumprimentar. Boa tarde, presidente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Está sem som, deputada Marta Rocha. Desculpe, presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão ordinária, que, iniciada às 16 horas e 13 minutos, encerrou-se às 16 horas e 29 minutos. Lida e aprovada a ata, passe a ordem do dia, porém, sem não antes, 1 minuto de silêncio em homenagem ao doutor Ricardo Alves, aos demais acometidos pelo Covid e falecimento, e a mãe, pelo falecimento da mãe do deputado Rodrigo Amorim. Primeira sessão extraordinária do dia 22 de julho de 2020, em regime de urgência e em discussão única. Projeto de Lei 2.883 de 2020, autoria do Poder Executivo. Mensagem número 2720, que autoriza a administração pública indireta a realizar pagamentos decorrentes de contratações firmadas com prestações de serviços terceirizados, pendendo de pareceres
das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Saúde, deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, demais deputados e deputadas, é sem dúvida um importante projeto, uma medida importante, visto que são recorrentes os casos de empresas terceirizadas pela administração pública direta e indireta, que não pagam as verbas rescisórias dos seus trabalhadores e trabalhadoras, deixando milhares de pessoas sem condição de subsistência. Hoje mesmo nós discutimos isso pela manhã com a Comissão Covid e a Comissão de Saúde. Para além da medida proposta, é preciso que o poder público também exerça o seu poder de fiscalização para impedir que fraudes como essas se perpetuem no nosso Estado. Mas, sobretudo, é preciso compreender que a administração pública não pode se beneficiar da extrema precarização do trabalho provocada por um modelo de intermediação de mão de obra que trabalhadores e trabalhadoras não são mercadorias. Isso posto, meu parecer ao projeto é favorável. Obrigado, deputada Mônica Francisco. E pela Comissão de Economia, deputado Renan Ferreirinha. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o parecer é favorável nos termos do parecer da Comissão de Trabalho. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Rodrigo Bacelar. Deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vamos fazer a lista aqui antes de passar a discussão? Mais quem para discutir, por gentileza? Deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink. Enfermeira Rejane. Não, presidente, eu só assinei aqui para outra pessoa, não me Ah, não, Mink não. Então, Rejane. Mais alguém? Não. Deputado Valdec. Deputado Valdec. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, de 10 da manhã até aproximadamente às 13 horas, a comissão do Covid, presidida pela deputada Marta Rocha, com a relatoria do deputado Renan Ferreirinha, se reuniu para receber os diretores da OZZ Saúde. A deputada Mônica Francisco esteve lá presente, fez inclusive também arguições. E o que nós verificamos? Que a Secretaria de Saúde ela inexiste enquanto estrutura administrativa e de controle. O tempo fez com que a Secretaria de Saúde delegasse praticamente toda a gestão da saúde às organizações sociais e às empresas terceirizadas e quarteirizadas. E como ela não tem mais organização, ela também não tem mais controle. E se não tem organização e não tem controle, a corrupção permeia nos atos da Secretaria de Saúde, né, guardadas as devidas exceções de praxe. Mas estou reafirmando isso porque, desde o advento das organizações sociais, a decaída da Secretaria de Saúde foi imensa. E, praticamente, para se recuperar, através de um tempo curto, só através de concursos públicos
plano de cargos e salários e ter uma equipe remunerada a contento para gerir essa secretaria. Porque gerir uma secretaria somente com cargos comissionados, com gente inexperiente que cai de paraquedas, não sabe diferenciar, deputado Valdec, uma aspirina de um placebo. Se perguntar lá aos cargos o que é um placebo, eles vão achar que é um real medicamento, né? Vide o senhor Gabriel Neves, um advogado que caiu do céu para ser o manda-chuva da saúde e não tinha nenhuma noção do que era aquilo. E se meteu de cabeça na corrupção. Na manhã de hoje, a gente verificou um outro tipo de contratação, porque não era uma organização social, mas sim uma empresa de gestão de ambulâncias e dos serviços inerentes ao transporte e o cuidado dessas pessoas. Com experiência lá no Paraná e Santa Catarina, mas que caiu do céu aqui no Rio de Janeiro e entrou num contrato que não tinha nem fiscalização, não tinha fiscal do contrato, e ela começou a trabalhar. Não teve ninguém que fez um exame detalhado das planilhas apresentadas, já pela segunda vez, sob a égide da Covid, para glosar ou discutir valores. O que veio foi acatado. E eu estou dizendo isso porque, para mim, deputado Jair Bittencourt, o senhor que já foi presidente da Comissão de Saúde, nós tínhamos que até 31 de dezembro deste ano revogar a lei das organizações sociais. E por que eu estou dizendo 31 de dezembro desse ano? Para dar tempo de ter alguma transição das OS para as fundações, para se discutir concurso público, para se discutir plano de cargos sócio-salários, para se reunir com o regime de recuperação fiscal, para que isso conste da proposta do regime de recuperação fiscal, porque se isso não acontecer, o que nós estamos fazendo no dia de hoje é apagar incêndio momentaneamente para acontecer depois da manhã e acontecer de novo. O que está havendo com a OAZZ? Seu contrato, ela não pode faturar mais nada, porque foi constatado que o contrato está superfaturado. E como ela tem, em tese, já gastou aquilo tudo que ela faturou, ela não paga mais ninguém. Então, o SAMU para e deixa de pagar quem trabalhou nesse período de junho para cá. E aí está se tentando uma saída na Justiça do Trabalho, uma série de problemas, né, que estão acontecendo, de difícil solução. Então, esse projeto de lei de hoje é exatamente para isso, porque o de ontem foi para as organizações sociais, e o de hoje são para as empresas terceirizadas, né, e contratadas pela administração indireta. Então, estou reafirmando aqui, porque por mais que se tente melhorar a lei das OS, e eu tenho um projeto de lei, deputado Jair Bittencourt, de 2016, Vossa Excelência há de lembrar que fizemos uma auditoria pequena em alguns contratos, e aí, nessa pequena auditoria, verificamos um mar imenso de irregularidades, e aí propusemos uma série de alterações na lei das organizações sociais, que até hoje não foi votada. E seguramente haveria alguém na Comissão de Constituição e Justiça para dizer assim: é inconstitucional, vício de iniciativa, organização do Estado, a mensagem tem que vir do Poder Executivo. Por isso, ousei, no dia de ontem, fazer emenda no projeto anterior
para que a lei das organizações sociais fosse revogada em 31 de dezembro de 2020, para acabar de vez com isso. É a única saída, senão a Secretaria de Saúde não se organiza. Eu pergunto aqui, a gente conta a dedo quais são os serviços de saúde hoje que têm gestão completa daquele que devia estar tomando conta do sistema como um todo, que é o servidor público estadual com matrícula na saúde. Quase nada. É um mar de OS, um mar de empresas, uma precariedade de serviço prestado. E pior, deputado Jair Bittencourt, o que a gente verificou hoje, eu anotei aqui, a gente está perdendo por mês mais de 2 milhões de reais porque a Secretaria de Saúde não cadastra as ambulâncias próprias lá no Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde, porque a União compensaria. O gestor público, vou concluir, pudesse abrir mão de mais de 2 milhões de reais por mês. Isso é renúncia de receita, isso é improbidade se for feito por funcionário público com matrícula, e é crime de responsabilidade se for feito por gestor político da área da saúde. Eu queria deixar essa mensagem, porque me parece cada vez mais claro que o caminho é acabar com a lei das organizações sociais. Muito obrigado, presidente. Para discutir, presidente, por favor. Alexandre. Saudar também a deputada Rosane Félix, que eu vejo entrar aqui, deputado Marcos Vinícius, Rosenberg Reis, enfim, deputado Librelon. Com a palavra para discutir, enfermeira Rejane. Boa tarde a todos e todas. Nós, então, como o deputado Luiz Paulo falou, ontem nós discutimos a questão do pagamento, né, para os trabalhadores ligados às organizações sociais. E hoje nós estamos discutindo a questão do pagamento dos prestadores de serviço, né? E a gente precisa primeiro analisar muito concretamente o que é a gestão, né, do Estado no Rio de Janeiro. Acho que já foi trazida aqui, e eu vou falar muito da gestão na área da saúde, porque é a área que eu acompanho há muito tempo. Ela sempre foi uma gestão onde o lucro, a corrupção sempre correu frouxa, né? Por mais que existisse e existe um arcabouço legal dentro do Sistema Único de Saúde, tem muita lei, muito decreto, e talvez por isso mesmo, eu não sei, né, analisar profundamente em relação a isso, mas talvez por isso, tanta possibilidade de desvio, né, desvio de conduta, desvio de dinheiro, desvio de absolutamente tudo. Desde a época do governador Marcelo Alencar, a primeira forma encontrada, né, porque sempre o servidor público foi o grande vilão nessa questão, né? Tudo que errado que acontecia era culpa do servidor. Então, na área da saúde, resolveu-se que não iria mais haver investimento no servidor público, né? Tanto é que, até hoje, é a única área do governo que não teve incentivo, não teve plano de cargos e salários, é a área praticamente da saúde, né? Onde os trabalhadores até hoje amargam um salário baixíssimo, vergonhoso. Então, naquela época do Marcelo Alencar, ele resolveu que a saúde seria através das cooperativas que fariam a contratação dos trabalhadores. E foi, assim, a maior vergonha, a maior corrupção, desvio de dinheiro para tudo quanto é lado, porque até o Ministério Público, né, foi contra as cooperativas dentro da área da saúde, porque eram falsas cooperativas, né? E de lá para cá, várias
várias soluções foram apontadas, porque teve contrato direto, FESP, né? Quem se lembra da FESP? Contrato direto. Teve contrato direto com o próprio Estado, que não utilizava absolutamente nada. Era um contrato. As pessoas vinham e davam seu CPF, sua conta para receber o pagamento. Depois vieram organizações sociais, o CIP e EBSER, né, que foi uma proposta para entrar nos hospitais federais, e por aí vai. Então, a área da saúde, ela é uma área que o governo, o poder público, não quer assumir e fazer a gestão correta. Porque o funcionário público, ele tem várias formas de ser aquele mau funcionário punido, inclusive com a perda do direito do trabalho, né, da sua matrícula. Mas, né, desde aquela época, também tinha ali dentro da área da saúde, né, o seu jeitinho, né, aquele que era cabide de emprego de político. Então, já existiu tudo dentro da área da saúde. E a gente vê que a saúde continua sendo isso aí que a gente vê. Porque não adianta ser a administração pública com maus administradores públicos. Esse é o problema. Não adianta colocar organizações sociais com maus empresários que façam a gestão. Então, a área da saúde parece que as pessoas olham assim, isso aqui é um antro e aqui eu vou ganhar o dinheiro. Porque, inclusive, os empresários que são os fornecedores dentro da área da saúde, eles já participam de licitações falando que tem que dar dinheiro, que tem que dar isso, que tem que dar aquilo. E dificilmente eles também denunciam esse tipo de corrupção porque querem entrar no serviço, né? Querem prestar o serviço, querem vender para o poder público. Então, isso tudo está dentro desse caldeirão que a gente precisa encontrar saídas e soluções, né? Saídas e soluções. Qual será? Eu acho que ali tem que implodir, né? Botar uma bomba, implodir e começar tudo de novo. Porque realmente tem muita gente, seja servidor público, seja fornecedor, empresários, que já estão nesse esquema de corrupção. Então, mudar a forma de gestão, tratar com cooperativa, tratar com organização social, tratar com OS, com EBSER, fundação, seja lá o que for, essas pessoas elas estão passeando nas cadeiras. Porque, se você vê, são as mesmas pessoas. Sai de uma gestão estadual, vai lá para uma gestão no interior de um município. Daqui a pouco tu não está mais lá, o cara está na fundação, daqui a pouco sai da fundação. Então, eles circulam dentro desse processo, né? E, às vezes, as próprias prefeituras, né, quando os prefeitos ganham, falam assim, não, vou pegar esse cara aqui porque tem experiência em gestão. Tem experiência em corrupção. Tem experiência em corrupção. Todo aquele arcabouço de legalidade que existia, né, que existe no Sistema Único de Saúde, que o cara não pode ter empresa privada para assumir a gestão pública, por exemplo. Tudo isso é rasgado aqui no Rio de Janeiro, ou talvez até em outros estados também, mas eu vou falar do Rio, que a gente, né, conhece mais o Rio de Janeiro. Então, muita legislação rasgada aqui. Tá difícil, a gente sabe. Para concluir, hoje, deputado. O Luiz Paulo falou, vou concluir. Estávamos na comissão especial e deu ali para a gente ver o tamanho dessa corrupção que passa pela Secretaria Estadual de Saúde e vai lá no Corpo de Bombeiros, com pessoas que vão e voltam, né? Pessoas que estão lá no Corpo de Bombeiros, vêm para cá, para a SES, nomeado na SES, assumem a gestão do SAMU e tratam
com os prestadores de serviço como se fosse o quintal da sua casa suja, né? Quintal da sua casa suja. Então, essa proposta do governo pagar direto, eu não sei se será a melhor solução. Infelizmente, a gente está num processo de corrupção que já contaminou, né, toda essa estrutura da SES, de corpo de bombeiro, que, infelizmente, é uma instituição que a gente, né, tem todo o respeito, mas quem está lá dentro está trabalhando com corrupção há muitos anos. Então, eu queria encerrar aqui, porque eu também não sei se esse é o melhor processo. Estou botando emendas também, para que a gente possa tentar segurar, né, outras formas que vão arranjar de fazer corrupção com mais uma legislação. Obrigada. Para discutir, deputado Valdec Carneiro. Presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras deputadas, senhores deputados, eu também me inscrevi para discutir esta matéria, que está relacionada, como já disseram os oradores que me antecederam, Luiz Paulo e enfermeira Rejane, com a matéria que discutimos na sessão de ontem, que fazia menção específica às OS, e agora temos esse projeto que trata mais genericamente de empresas terceirizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, para a prestação de serviços os mais variados. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que às vezes pode acontecer que um pneu do nosso carro fure e a gente vai usar o step, que não usava há muito tempo, e constata que o step não está lá tão bom, mas troca assim mesmo para continuar rodando. Mas a gente não deve rodar normalmente por muito tempo com esse pneu sobressalente que não estava muito bom, que foi usado numa situação emergencial. Usando essa imagem, porque que esse projeto propõe, e o de ontem também, é alguma coisa absolutamente insuficiente para enfrentar o problema estrutural que está posto em relação ao afastamento do poder público estadual de responsabilidades nas quais ele poderia atuar diretamente com os seus órgãos, com servidores concursados, profissionalizados, valorizados, avaliados, enfim, uma carreira organizada. Me preocupa porque esse modelo, lembrou bem a deputada enfermeira Rejane, ganhou força no Brasil em meados dos anos 90. Não começou ali. Eu lembro que, com o governo Collor de Mello, que tomou posse em 1990, começou uma agenda já muito vinculada aos ditames, aos preceitos do que se convencionou depois chamar de neoliberalismo. Mas não foi uma agenda muito organizada, né? O governo Collor deu no que deu e, portanto, não foi propriamente o grande estruturador das políticas ou agendas neoliberais no governo federal. Quem fez isso, a partir de 95, foi o governo Fernando Henrique Cardoso, com quadros, inclusive, preparados, embora sob esta lógica de pensamento, sob essa linha de pensamento, que foi estruturando políticas públicas e uma reorganização do Estado brasileiro sob a égide do pensamento neoliberal. E um dos eixos fundamentais desse pensamento é uma desestruturação, um desmonte, um esvaziamento do Estado, do poder público, dos seus órgãos, das suas funções e, consequentemente, de seus servidores, né? E é nesse sentido que ganha fôlego, que ganha corpo, os chamados processos de terceirização, que de lá para cá avançaram e que em muitos lugares, não apenas no Rio de Janeiro, produziram efeitos muito perversos. Um modelo que, a rigor, no estado do Rio de Janeiro, não deu certo, e tem vários exemplos, não apenas na saúde, que mostram que ele não deu certo. Entretanto, tem uma ponta desse fio
tem uma ponta desse fio, deputado Luiz Paulo, que é o que nos preocupa, que é a situação que envolve quem fica entre a onda, né, e a pedra, não é? Que são os trabalhadores terceirizados. Não é? Muitas vezes, inúmeras vezes, em situação de crise, em situação de dificuldade, em situação fiscal mais delicada, esses trabalhadores ficam sem saber o que fazer, sem receber seus salários, muitas vezes demitidos passam anos a fio sem receber os seus direitos trabalhistas, sem ter acesso a esses direitos. Então, assim, esse é um ponto desse tema complexo que, digamos, justifica um pequeno remendo, mas efetivamente, e eu estou na linha apontada pelo deputado Luiz Paulo, a gente precisa mudar o modelo, portanto, enfrentar a estrutura do problema. E eu me lembro, deputada enfermeira Rejane, em várias áreas, eu me lembro durante aquela grave crise das universidades estaduais, a UENF, por exemplo, em muitos setores, quem segurou a ponta foram trabalhadores terceirizados da UENF. Então, assim, também a gente não pode esquecer dessa situação, mas, efetivamente, não podemos endossar, e vou concluir, um modelo que fracassou no Rio de Janeiro, que suscitou inúmeros e sucessivos casos de corrupção, de fraudes, de irregularidades, que apequenou, como foi bem lembrado aqui, apequenou órgãos públicos importantes na saúde, por exemplo, é o caso da Secretaria de Estado de Saúde, que foi cada vez mais diminuindo a sua envergadura, a sua capacidade de governança, o seu papel como referência administrativa nesta área. Isso aconteceu com outros órgãos estaduais também. Então, quero aqui dizer que esse é um tema muito complexo. Este remendo, esta gambiarra, pode ter uma tênue justificativa em função da situação vulnerável, constantemente vulnerável, de trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, mas não podemos endossar que esse modelo prevaleça no Rio de Janeiro. Eu defendo novamente que a gente possa restaurar o papel do Estado, da esfera estadual, do governo estadual, na responsabilidade direta da gestão dessas áreas, reestruturar o Estado com servidores concursados, valorizados, insisto, avaliados, profissionalizados, enfim. É muito importante que a gente retome essa linha, porque esse modelo do Rio de Janeiro fracassou de forma retumbante, e os escândalos na saúde, que não são os únicos, nem são os primeiros, estão aí para ilustrar que não podemos dar sequência a essa lógica. Portanto, faço aqui essa discussão, de certa maneira, endossando e complementando as intervenções do Luiz Paulo e da enfermeira Rejane, que me antecederam. Presidente, me inscrevo. Flávio Serafini. Deputado, perfeitamente. Então, nós temos ainda agora o deputado Alexandre Freitas, posteriormente o deputado Ferreirinha e depois Flávio Serafini. Com a palavra para discutir, deputado Alexandre Freitas. Senhor presidente, compõe o tripé da Seguridade Social, a assistência social, a previdência e a saúde. Mas o fato do Estado ter que prover saúde não quer dizer que ele tenha que administrar o que quer que seja. Uma coisa que se provou ao longo do tempo é que o Estado é um péssimo administrador. É um fiscal ruim, mas é um péssimo administrador. Antes das OS, a gente tinha médico fraudando ponto eletrônico com digital falso. A gente tinha desvio de medicamentos. A gente tinha corrupção das mais variadas. Investigando os hospitais de campanha, eu descobri que os bicos dos CTIs eram furtados. Então, corrupção a gente tem em todo lado. O ponto é que o Estado ele favorece muito a proliferação da corrupção. E aí, quando eu ouço, por exemplo, que Fernando Henrique é neoliberal, é completamente é algo tão absurdo que, sinceramente, foge de um debate mínimo de coerência. O social-democrata que privatizou diante da necessidade, o liberalismo, ele se impõe em razão da falência do Estado. Então, o social-democrata ele acaba tendo que adotar algumas políticas liberais, porque senão o Estado vai falir. Parasita do jeito que ele é de quem paga imposto. Eu acho que a gente deveria, sim, aproveitar
muito esse momento para debater o modelo de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Por que a gente não faz concessões dos hospitais públicos para que a empresa vencedora possa, por exemplo, atender pacientes do plano de saúde? E que receba também, mantenha a emergência, porque ela é importante, e a emergência pública é algo extremamente eficiente aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente tem médicos extremamente capacitados para prestar um serviço de emergência, mas que muitas das vezes são prejudicados por conta da má gestão do hospital. Então, a gente pode abrir, por exemplo, um modelo de concessão em que garanta o serviço de emergência, garanta o atendimento pela tabela do SUS, mas permita o hospital atender os planos de saúde. A gente pode adotar um modelo em que você premia a empresa que está estabelecida aqui no Estado do Rio, que fornece plano de saúde, desafoga o sistema público de saúde, e a gente cria uma forma de benefício para compensar essa contribuição para a sociedade. A gente precisa, na verdade, tirar o Estado das coisas. A gente precisa aumentar a concorrência. O problema da educação pública também é a falta de concorrência. Então, você tem a degradação dos serviços públicos, que, obviamente, a gente não pode ficar contando com a sorte de botar uma pessoa extremamente eficiente e capaz no poder público, coisa que o Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, já mostrou um péssimo Estado, uma péssima capacidade. A gente tem posto no poder corruptos atrás de corruptos. Então, o que a gente precisa é acabar com o Estado interferindo em tudo e melhorar a competição, garantir que o lucro, sim, seja pago para aquele que atende melhor a pessoa, para aquele que realmente resolve o problema da sociedade. E quando eu vejo deputados falando sobre como é perverso o lucro, eu me pergunto, um sujeito que faz um concurso, por exemplo, para promotor de justiça, e hoje recebe um salário de R$70 mil, ele não lucra? É óbvio que lucra. Quando você olha o imposto de renda, as declarações de imposto de renda, e você vê quais são as profissões que mais lucram no país, são quase todas do serviço público. Então, quem é que está lucrando? Com certeza não é a sociedade. E não está lucrando por conta do Estado. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Ferreirinha. Que enquanto no plenário abrir o microfone da tribuna, por gentileza. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, alegria vê-lo aqui nessa cadeira, demais colegas presentes aqui, deputado Carlos Macedo, deputado Capitão Paulo Teixeira, que se encontram também aqui no plenário. Muito tempo que não venho nesse plenário discursar, estava hoje na casa, a deputada Franciane também aqui conosco, estava hoje aqui na casa, onde resolvi participar da nossa reunião do Covid, da comissão do Covid, e acabei ficando na parte da tarde e fiz questão de estar aqui no plenário, mas obviamente para quem está nos assistindo, nós estamos tendo uma sessão híbrida, ou seja, você pode participar tanto pelo Zoom, que é a plataforma que nós estamos utilizando, ou presencialmente quando a sessão acontece aqui. Então a LERJ fez um trabalho muito importante, se adequar nesse momento da pandemia, para que nós possamos ter todo o trabalho legislativo que é importantíssimo acontecendo, sem que colocasse as pessoas em risco, sem que colocasse os deputados e as equipes. Então é muito importante esse trabalho que foi feito. Presidente, o tema que nós estamos discutindo aqui, ele tem sido fruto de diversas reuniões das comissões que estão acompanhando a situação da saúde, em especial a comissão do Covid, da qual tenho a responsabilidade e a honra de ser relator. Nós vemos todos os depoimentos, as oitivas, os documentos estão sendo compartilhados. Eu queria fazer coro aqui com alguns colegas que já pontuaram nisso, da oportunidade e responsabilidade que nós temos de rever o modelo de saúde que está sendo implementado no nosso Estado. E aqui não me cabe generalizar, dizer que, por exemplo, uma organização social, todas as organizações sociais, estão necessariamente errando ou cometendo certas irregularidades. Mas é inegável que nós temos erros sistemáticos acontecendo, que precisam ser refletidos e alterados, porque não é sustentável a gente ter um modelo que, infelizmente, não consegue ajudar quem mais precisa e que é covarde com quem mais contribui para o Estado nesse momento, que são os profissionais de saúde, são as pessoas que estão no fronte, estão na linha de frente, dando a sua cara a tapa, salvando uma outra pessoa, salvando uma outra vida. Então não faz nenhum sentido que essas pessoas, presidente, paguem o pato,
que essas pessoas, infelizmente, devido à má gestão, devido a escândalos de corrupção, devido à ineficiência ou a qualquer situação que seja, fiquem sendo as prejudicadas. Então é óbvio que nós temos aqui a responsabilidade de trabalhar seguindo todos os trâmites legislativos, seguindo o que o Judiciário, o que a Casa Legislativa decidir, mas nós temos a responsabilidade de dar uma resposta com agilidade para os profissionais da saúde que estão na linha de frente, que estão arriscando as suas vidas e que não podem estar na frente dos hospitais, nas frentes das clínicas, com cartazes pedindo dignamente o que lhe é de direito, ou seja, um trabalho digno, salários sendo pagos, o mínimo que se espera para uma profissão que tem se arriscado tanto. Nenhuma pessoa merece isso, mas na situação que nós estamos passando agora da pandemia, chega a ser, deputado capitão Paulo Teixeira, uma hipocrisia. A gente vê isso com aqueles que estão mais se arriscando nesse momento. Então fica aqui do meu lado uma cobrança nesse sentido, que nós possamos dar sequência aos debates, trazer os atores para a mesa, cobrar a Secretaria Estadual de Saúde, cobrar as organizações sociais, cobrar a Fundação Estadual de Saúde, porque o que não faz de forma alguma, a conta não fecha, são esses profissionais estarem pagando o preço de uma má gestão, da corrupção e da ineficiência. Obrigado, presidente. Para discutir, o último inscrito, o deputado Flávio Serafini. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Não. Em primeiro lugar, gostaria de registrar aqui meus pêsames pela perda do deputado estadual Rodrigo Amorim, que teve o falecimento de sua mãe, anunciada hoje pelo conjunto dos deputados. Então, gostaria de registrar aqui os meus sentimentos. A perda de um ente tão querido é sempre algo muito doloroso e, por isso, os nossos sinceros sentimentos. Senhor presidente, em segundo lugar, eu quero me somar aqui aos deputados que falaram anteriormente e que destacaram que esse processo de terceirizações de que trata este projeto, ele é parte de uma mesma lógica de mudança no perfil do Estado brasileiro, que vem se desenvolvendo desde a década de 90 e que precisa de um balanço histórico, precisa de um balanço de gestão, precisa de um balanço de resultados. A gente vê, por exemplo, no campo da educação, diversos trabalhadores que antes eram concursados e passaram a ser terceirizados. E a gente vê como que a introdução desses trabalhadores terceirizados deixaram a escola cada vez mais carente e suscetível, inclusive, a rupturas em contrato, a diminuição no número de profissionais, fazendo com que as escolas muitas vezes tenham dificuldade para ter trabalhadores fundamentais, como um porteiro, como a cozinheira, também chamada de merendeira. E muitas vezes esses trabalhadores, quando conseguem ter um vínculo com a escola e permanecer durante anos, eles inclusive contribuem mais com o trabalho da escola porque estabelecem vínculo com os estudantes, entendem o processo educacional. Então, eu cito o exemplo da educação para falar de um processo que se deu em todas as áreas do serviço público e que, infelizmente, para os trabalhadores tem significado atraso nos salários. Quantas vezes a gente tem visto a mudança nas empresas que oferecem os serviços de terceirização sem que esses trabalhadores recebam sequer os seus direitos trabalhistas. E aí entra uma empresa nova e esse trabalhador é assediado a não processar a empresa antiga para não acabar sendo demitido da nova empresa que entrou. O que a gente tem vivenciado é um processo de empobrecimento desses trabalhadores que prestam serviços públicos relevantes para a população através dessas empresas terceirizadas. Então, é o momento da gente realmente fazer esse balanço. Eu não tenho dúvida de que esse processo teve muitos impactos negativos na prestação dos serviços públicos. Esse processo interrompeu o ciclo de alimentação previdenciária do Estado do Rio de Janeiro, ampliando os seus desequilíbrios de curto prazo, fazendo com que o regime próprio de previdência do Estado do Rio de Janeiro, o Rio Previdência, tivesse seus desequilíbrios acentuados nos últimos anos, com a diminuição do processo de alimentação. Então, esses processos de terceirização,
tem precarizado os trabalhadores, tem desequilibrado as finanças públicas e não tem conseguido trazer mais eficiência, não tem conseguido trazer mais transparência. Ontem a gente debateu aqui a situação das OAS, eu coloquei que sou autor de um projeto para que a gente não tenha mais a gestão de OAS no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente tenha o fim das OAS no Estado do Rio de Janeiro. Fico feliz com a emenda apresentada pelo deputado Luiz Paulo nesse projeto, que vai no mesmo sentido. Realmente é um momento pertinente para a gente fazer esse debate, uma vez que trata de uma mensagem do Executivo. Então, podemos enfrentar essa discussão sem nenhum óbice de inconstitucionalidade. E com isso me somo àqueles que entendem que não necessariamente essa cartilha apresentada nos anos 90, que agora vem sendo aprofundada ao longo do governo Bolsonaro, signifique melhorias no serviço público. Pelo contrário, temos visto o aprofundamento dos problemas, dos casos de corrupção, dos desequilíbrios, e temos que fazer esse debate para buscar aprimorar a gestão, para garantir os direitos dos trabalhadores e garantir serviços públicos de qualidade para toda a população. Eu ouvi aqui um deputado dizer que por que não contratamos na saúde as melhores empresas privadas? Uma afirmação dessa, ela geralmente é proveniente de quem não entende de saúde pública. Por exemplo, no Brasil e no mundo, a gente tem hoje uma compreensão clara de que a atenção primária à saúde, através de programas como Estratégia de Saúde da Família, programas territorializados que trabalham numa perspectiva preventiva, uma perspectiva de compreender a saúde pública através também das múltiplas determinações sociais e ambientais que afetam a saúde da população, é fundamental para a gente, inclusive, baratear o custo do sistema de saúde. A gente melhora, promove a saúde da população e diminui o custo do próprio sistema de saúde, que passa a ter uma perspectiva mais preventiva, mais integrada aos territórios e à realidade do povo. Isso na saúde privada, por exemplo, é extremamente difícil de ser estruturado, porque trabalha numa perspectiva de cura, numa perspectiva de atendimento à doença e não de promoção da saúde. Isso é possível num sistema público de saúde. A ideia da promoção da saúde, de uma saúde da família vinculada aos territórios, isso existe nos países do mundo onde há sistema público de saúde. E é isso que a gente defende para o Brasil. A população tem direito a um sistema público de saúde e agora, em plena pandemia, o SUS, mais uma vez, demonstrou o seu valor e a sua importância para garantir os direitos da população. Agora, tem gente que nunca pisou no hospital público como paciente. Tem gente que nunca precisou, ninguém na sua família nunca precisou de uma assistência, de repente, numa estratégia de saúde da família. Para esses, talvez um voucher seja suficiente para resolver o problema da saúde da população. Agora, para quem conhece a realidade da saúde pública, para quem precisa, sabe que o SUS é fundamental e é insubstituível. Então, senhor presidente, acho que a gente tem que enfrentar esses mecanismos de privatização do Estado, de terceirização, de quarteirização e fortalecer o Sistema Único de Saúde como resposta e caminho para a saúde pública no nosso país. Permite uma parte? Não, né? Tá bom. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 26 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, o projeto de lei 2346, de autoria do deputado Dr. Serginho, que proíbe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro cobrança de custas, título de remuneração por parte do cartório, protestos e títulos em valor estimado no mínimo previsto na lei estadual número 6.370/2012 ou ato administrativo do Tribunal de Justiça durante o período em que perdurar a pandemia do coronavírus, vai ser retirado de ofício por essa presidência. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 22 de julho de 2020. A presidência convida a senhora deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 180ª sessão extraordinária, que iniciada às 15h04 e encerrou-se às 15h50.
Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 2889 de 2020, de autoria da deputada Marta Rocha, que dá nova denominação ao Colégio Estadual Eric Walter Reine, que passa a chamar-se Colégio Estadual Eric Walter Reine e Alfredo Hélio Sirquis. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade. Relator, deputado Carlos Mink. Pendendo de pareceres das comissões de Educação, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para colhendo o parecer da Comissão de Educação, o presidente Flávio Serafini. Senhor presidente, a proposta da deputada Marta Rocha é meritória, é uma homenagem ao jornalista, ex-vereador Alfredo Sirquis, mas a gente tem trabalhado no estado do Rio de Janeiro uma lógica de que o nome das escolas é algo que constrói uma identidade e que vincula essa identidade da comunidade escolar com a sua unidade educacional. Então, não obstante a minha posição favorável a esse nome, a gente achou necessário fazer emendas para que, como a gente tem defendido em todos os procedimentos de alteração do nome da escola, a comunidade escolar possa ser ouvida. Então, o nosso parecer é favorável com emendas para garantir o processo de consulta à comunidade escolar para que seja agregado, né, o nome desse jornalista, né, tão importante na história recente do estado do Rio de Janeiro. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, justíssima a proposta da deputada Marta Rocha, visto que o Alfredo Sirquis foi um militante político que não se conformou com a imposição da ditadura, se rebelou contra a mesma e, por causa disso, foi exilado. Companheiro do deputado Carlos Mink, dessa época, foi exilado. E, como exilado, escreveu artigos e participou de jornais impressos em diversos países do mundo como jornalista. Regressou para o Brasil e abraçou com muita intensidade a causa ambientalista. Foi membro do Partido Verde e dirigente por muitos e muitos anos. Foi vereador, deputado federal e secretário municipal. Alfredo Sirquis acabou de reescrever um livro, entre tantos livros que já tinha escrito, né? E marcou a sua trajetória, né, pela causa ambiental e a causa da justiça social. No momento se dizia um homem do centro radical. Tive a felicidade de conhecer Alfredo Sirquis pessoalmente, durante muitos e muitos anos. E acho que a homenagem da deputada Marta Rocha, absolutamente justa, ainda mais em uma escola, que marca muito mais a passagem dele importante pela política. Então, na Comissão de Orçamento, incumbiu-me Vossa Excelência de proferir o voto favorável à matéria. Até porque, nesse período da Covid, senhor presidente, temos perdido gente da maior importância
no sentido político, cultural, ecológico, etc. Exatamente nesse momento que o meio ambiente vem sendo destruído por gestores inconsequentes, inclusive e principalmente a nossa floresta amazônica. Muito obrigado, senhor. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink, deputada Marta Rocha. Para discutir, deputado Carlos Mink. Declaração de voto, presidente. Presidente Jair Bittencourt, eu me inscrevo para discutir, claro, para elogiar a homenagem justíssima que presta a minha companheira, deputada Marta Rocha, ao nosso Sirquis, como disse o Luiz Paulo, meu companheiro de tantos anos. Como hoje nós vamos votar também um outro projeto, que é a Medalha Tiradentes, que nós preparamos, temos coautoria para vários e vários deputados, inclusive o próprio deputado Luiz Paulo, a deputada Marta Rocha, muitos, e eu fico feliz que todos sejam coautores. Vamos votar ainda nessa sessão a Medalha Tiradentes. Eu também, claro, vou falar um pouquinho, então não vou me estender muito, porque eu sou companheiro do Sirquis há mais de 50 anos, do colégio de aplicação, do exílio. Nós lutávamos pela anistia, inclusive em Portugal, com Mário Soares. E à volta, também fui fundador do PV com o Sirquis. O Sirquis é uma pessoa sempre foi muito corajosa, muito inteligente. Eu me lembro algumas das nossas primeiras atividades, meu primeiro mandato ainda no PV, na rolha ecológica que a gente botava no escape dos ônibus poluidores, a camisinha no obelisco pelas campanhas de prevenção, tudo isso ele participava da criação, da execução, junto com Gabeira, Lucélia Santos, Herbert Daniel, tantos outros companheiros, Guido Gelli. Então, Marta, eu fico realmente feliz, te agradeço de coração. Sorte que eu fui o relator na comissão, mais adiante também vou pedir, naturalmente, a coautoria. Você foi feliz, Marta. Eu tive, inclusive, na cremação do Sirquis há poucos dias atrás, e a tristeza que foi, e depois na oração que o rabino, nosso rabino Bonder, fez para ele, para um grupo de Zoom, do qual estavam também o Gilberto Gil com muitas lágrimas, o Gabeira se desfazendo, toda a família, a Lucélia. Eu apresentei o Chico Mendes ao Sirquis. Em suma, vivemos tantas coisas, uma vida toda. Ele não era para ter partido agora, se bem que nunca se sabe. Ele estava tão feliz com o livro, o Luiz Paulo mencionou o livro novo dele, o Descarbonário, que ele, inclusive, faz um jogo de palavras, Marta, porque nós éramos os carbonários da resistência contra a ditadura. E depois descarbonário é para tirar o carbono, para lutar pelo clima. Então, ele fez um jogo de palavra brilhante entre o carbonário que resiste e o descarbonário que quer combater o aquecimento global. Além de tudo que o Luiz Paulo falou, aliás, recentemente, Luiz Paulo, eu mandei para você uma foto que você está junto com o Sirquis naquela luta bonita do Bosque da Freguesia, em Jacarepaguá, você com barba preta, né? Uma luta, aliás, vitoriosa, foi feito, tá lá, o Sirquis do lado do Luiz Paulo. Não é verdade, Luiz Paulo? Você ficou até emocionado com a foto, com a lembrança. Então, eu concluo aqui. Depois eu vou falar mais no ponto seguinte, quando a gente botar a homenagem, eu vou complementar, mas para dizer assim que eu fico muito emocionado, perdi um amigo, um irmão que estava num momento tão criativo, fazendo projetos junto com o Espírito Santo, Pernambuco, projetos climáticos. Já que o Bolsonaro acha que clima não existe, mudança climática não existe, ele estava trabalhando com estados. Então, ele estava em plena atividade. Bom, parabéns, Marta Rocha. Viva o Sirquis. Declaração de voto, presidente. Daqui a pouco a gente abre a declaração de voto, já estamos em discussão.
Ainda para discutir... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Deputado... Presidente Jair Bittencourt, deputado doutor Serginho. Doutor Serginho. Senhor presidente Jair Bittencourt, Vossa Excelência retirou de ofício da pauta projeto de lei de minha autoria. Eu gostaria de saber as razões para tanto. Deputado, falando com o deputado Márcio Pacheco, ele me falou que o deputado Rodrigo Bacelar tinha dado parecer pela inconstitucionalidade. E como ele não tinha conseguido falar, e acho que o deputado Rodrigo Bacelar não estava presente na sessão, ele sugeriu à presidência, para que não houvesse possibilidade de uma derrota da matéria na CCJ por inconstitucionalidade, que fosse retirada e qualquer coisa retornaria logo na próxima sessão ou na semana que vem. Senhor presidente, como a matéria é o parecer da CCJ votado em plenário, a designação de relator pode ser para outro relator, não necessariamente o parecer escrito. Sim, deputado, está feito, mas a gente já retirou, inclusive era da sessão extraordinária, sessão passada, e já foi vencida. Senhor presidente, infelizmente o aplicativo Zoom falha a internet e a gente não tem como, no momento, fazer a interferência. A retirada de pauta, pelo que há de precedente da nossa LERJ, deveria ter a aceitação do autor do projeto. Segundo a assessoria da mesa, deputado, já está esclarecido, e o artigo 20 do regimento interno, na linha A, enfim, eu vou retirar proposições da ordem do dia, exceto as que não forem incluídas pelo plenário. Essa foi incluída em regime de urgência, senhor presidente. A Tá exceção, bom, o deputado está a certo. questão, Vossa Excelência poderia chamar o feito à ordem e reincluir o projeto na pauta, caso haja o acolhimento do plenário e a aceitação do presidente da CCJ? Deputado, vamos terminar essa matéria aqui, porque já foi na sessão extraordinária. Então, a gente fez, eu entendo a dificuldade de Vossa Excelência com o Zoom, mas a gente já fez, foi um pedido do próprio presidente da CCJ, no intuito, na visão dele, de proteger a matéria de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, a deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, eu queria fazer uma ponderação. Nós estávamos aqui discutindo uma matéria, né, que não é menos importante da questão de ordem que foi apresentada. E, por força regimental, a questão de ordem teria que se vincular exatamente ao tema que nós estávamos discutindo. Então, só fazer essa ponderação, porque eu acho injusto com a memória de uma pessoa como Alfredo Sirquis, e o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que reverenciar essa memória que contribuiu tanto, não só para o Estado do Rio de Janeiro, mas para a democracia no Brasil. E, nesse sentido, presidente, apenas uma observação em resposta aqui, uma reflexão à manifestação do deputado Flávio Serafini como presidente da Comissão de Educação, e eu acho que é legítima que a comunidade vinculada àquela escola seja ouvida, não só essa comunidade, mas a qualquer outra comunidade escolar. Mas quando nós escolhemos essa escola, deputado Flávio Serafini, é porque essa escola teve no estado do Rio de Janeiro a melhor avaliação do Fundeb, que, curiosamente, tivemos ontem, não só o senhor, como eu e tantos outros deputados, como o deputado Valdec Carneiro, nos manifestamos aqui pela necessidade da continuidade do Fundeb. E essa escola tem um traço diferenciado, porque essa escola ela tem um conceito vinculado à sustentabilidade. Então, essa escola ela atua com reciclagem de material, ela tem uma horta, ela tem parcerias
público-privada, no sentido de ter um telhado verde. Então, eu entendi, conhecendo essa escola, que não seria apenas dar um nome de uma escola para homenagear o Sirquis. Eu tenho absoluta certeza que ele, conhecendo essa escola, ele seria o primeiro a aplaudir a iniciativa, as iniciativas que são tratadas pelo corpo de professores, pela comunidade escolar e pelos próprios alunos. Então, ao sugerir essa indicação, não é apenas uma homenagem ao Alfredo Sirquis, mas é também um reconhecimento da nossa parte a esse corpo de professores, a essa comunidade escolar que ali existe. Então, apenas fazer essa consideração e dizer para o Mink que eu não tive a felicidade de conviver com o Sirquis, mas ouvindo você, é possível se emocionar e é possível imaginar que pessoa especial que ele foi. Muito obrigada, sim? Presidente, presidente, para discutir, Para discutir quem? Qual deputado? Deputado André Correia. O deputado André Correia. Para discutir, deputado André Correia. Bom, boa tarde a todos e a todas. Abraço ao presidente em exercício, Jair Bittencourt. Eu não poderia também deixar nesse momento de fazer uma saudação especial à deputada Marta Rocha pela felicidade dessa iniciativa. E aproveitar já, né, porque teremos aí também a votação da medalha Tiradentes, né, felicitar também o deputado Carlos Mink, que é um parceiro de vida do Sirquis, né, um parceiro mais antigo aí do Sirquis e que teve tantas lutas juntos, né? Eu tive o prazer e a honra de conhecer o Sirquis em 1986. Mink me conheceu esse espaço, que foi lá na rua Francisco Muratori, que foi a sede do Partido Verde, né, que é tão histórica, em 1986. É verdade, na Lapa. Na Lapa, né? E lá eu conheci o Sirquis e depois, Mink, me filiei ao Partido Verde no seu gabinete. Você é o abonador da minha ficha no Partido Verde, isso em 1988, né? E eu, ao longo dessa convivência com o Sirquis, tivemos aí posições políticas divergentes, mas nunca deixou de haver o respeito, e o Sirquis é uma daquelas pessoas que, sobretudo na vida pública, né, nesse momento que a gente está vivendo, talvez seja das pessoas mais autênticas que eu conheci. O Sirquis chegava quase a ser um sincericida, ou seja, ele colocava suas posições com muita veemência, com muita clareza e com muita autenticidade, né? E ao longo dessa convivência, nas 2 vezes que tive a oportunidade de ser secretário, né, na primeira delas, aí muito com a ajuda, né, do Mink, fizemos juntos lá a minha primeira gestão, o Sirquis participou, né, com conselhos, com sugestões e, sobretudo, participou muito da minha última gestão também como secretário. Tive a colaboração da Olga Sirquis, sua primeira mulher, e o Sirquis era um conselheiro informal, né, de toda a política de clima que o Mink iniciou e que a gente deu consequência, né, nos trabalhos dos planos, né, de mudança climática do Estado. E assim, Mink, eu tive também lá na cremação e eu quero deixar aqui registrado, que fique aqui registrados nos anais da Assembleia, né, essa personalidade, né, porque é um cara intenso, um cara dos mais preparados que eu conheci. E nesse novo livro, né, eu sou fã do primeiro livro, que acompanha a história, que tem lá a história do Mink, que a gente acompanha, né, um retrato daquela época da ditadura, e quis o destino, né, nessa provação que eu passei, essa dificuldade que eu passei aí nos últimos tempos, que a maior manifestação de desagravo público que eu tive desde que deixei o cárcere, né, no momento difícil da minha vida, foi feita pelo Alfredo Sirquis.
Alfredo Sirquis insistiu muito para que eu fosse, acho que o Mink estava nesse lançamento do livro, né, no lançamento do Descarbonário, né, que eu recomendo a todos a leitura, porque vão conhecer a visão do Sirquis sobre o Brasil nos mais diversos temas. Sirquis aborda a questão da segurança pública, Sirquis aborda... Ele era uma pessoa que tinha uma identidade muito ligada à questão ambiental, mas o Sirquis era um grande pensador, ele pensava os diversos temas do Brasil sobre uma ótica, né, da sustentabilidade. Então, ele aborda vários temas, a questão do combate à corrupção, mas como também aborda, né, os diversos excessos que aconteceram também sob o prisma do combate, a tão saudável combate à corrupção nos últimos tempos no Brasil, no respeito ao devido processo legal, né, no respeito ao Estado Democrático de Direito. E, pois bem, para surpresa minha, nesse lançamento, né, o Sirquis faz um desagravo público do que aconteceu, sobretudo no meu caso, e, para surpresa maior minha, ele cita isso no livro Descarbonário. Ele cita essa questão quando faz uma análise, porque ele acompanhou, conheceu de perto, e, sobretudo, foi uma pessoa que acompanhou as minhas duas gestões, como o Mink acompanhou e outros companheiros acompanharam a minha gestão à frente da Secretaria do Ambiente. Então, assim, é muito triste, porque eu tinha falado com ele recentemente, tínhamos almoçado juntos, estava cheio de planos, fazendo o lançamento do livro pelo Brasil inteiro, né? Já tinha lançado no Rio, lançado em São Paulo, ia lançar em Brasília, se eu não me engano. E, né, são essas coisas que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia vai chegar esse nosso momento, né? Então, fica aqui a minha homenagem a esse brasileiro que é um exemplo, né, que me ensinou muito e que você, Mink, sabe assim também, porque na primeira vez que eu disputei a eleição, no meu primeiro mandato, isso em 1998, eu fui o único candidato do Partido Verde, eu era candidato único, porque o Sirquis conduziu essa articulação, e se talvez não fosse essa condução política do Sirquis, eu não teria nem virado deputado, que normalmente é a eleição mais difícil, a minha primeira eleição em 1998. Então, fica aqui esse registro desse grande brasileiro e saudar mais uma vez a deputada Marta Rocha e a você, Mink, por essa homenagem. Eu apresentei também, dando o nome lá do Arco Metropolitano ao Alfredo Sirquis, e também para que todos nós possamos nos somar, enquanto mais homenagens, pedir a meu pai, que é deputado federal, Mink, que apresentou um projeto que acho que tem muita chance da gente aprovar, de transformar o Parque Nacional da Tijuca, né, que foi um parque florestal que Dom Pedro II reflorestou, e o Sirquis foi tão assim, um entusiasta dos mutirões de reflorestamento no Rio de Janeiro, né, do Parque Nacional da Tijuca passar a chamar Parque Florestal da Tijuca, Alfredo Sirquis, né? Então, fica aqui e parabéns, Mink, e parabéns à deputada Marta Rocha. Muito obrigado. Para discutir, presidente, para Ferreirinha aqui, presidente. Deputado Ferreirinha, para discutir. Presidente, serei muito breve. Queria aqui parabenizar a iniciativa da deputada Marta Rocha, também parabenizar a iniciativa do meu companheiro, amigo, deputado Carlos Mink. Mais na frente nós teremos a votação da medalha Tiradentes, da qual tenho a honra também de ser coautor dali. São iniciativas extremamente justas para um ser humano que deixou um legado. Ferreirinha, você escreveu um lindo artigo no dia sobre o Sirquis. Parabéns por aquele artigo emocionante. Obrigado, Mink. Ia citar aqui brevemente isso. Eu tive a oportunidade também de conhecer o Sirquis, uma pessoa que fez tanto no sentido de uma luta que poucos faziam e poucos ainda fazem. A gente sabe que precisa ser cada vez maior, mas o legado que ele deixa na ecologia, no ambientalismo, na defesa da democracia, muitos aqui na casa tiveram a oportunidade de conhecê-lo, e assim que eu soube da perda dele, todos outros deputados já citaram aqui, uma perda que é difícil de entender, mas a vida tem dessas coisas, uma situação completamente inesperada. Lembro de ter ligado para o Mink logo depois, e sabendo da relação muito próxima que eles tinham. Eu conheci o Alfredo Sirquis através do seu filho, do Guilherme Sirquis, que também é uma pessoa bastante guerreira e que tem feito um trabalho aí nesses últimos dias, com tudo, bastante difícil
com essa perda do Serquis. E me motivou aí, junto com o Guilherme Cohen, que o Mink também conhece bastante, a escrever um artigo sobre o que o Serquis representa para a juventude, o que o Serquis representa para a democracia, para a ecologia do nosso país, e que essa luta permanece para um país cada vez mais sustentável, que entenda que não há outro caminho de desenvolvimento econômico que não seja através do desenvolvimento sustentável, que entenda que a gente precisa defender, de fato, presidente, todos os nossos recursos naturais como propriedade nossa, inegociável, e que a gente tem uma responsabilidade com esse mundo, especialmente com as próximas gerações, porque não há outro caminho, não há outro planeta para a gente migrar. É esse, a gente precisa cuidar dele com muito carinho. Então fica aqui minha saudação à deputada Marta Rocha, mais uma vez, sempre com sua sensibilidade. Fica aqui minha saudação ao Mink também, já antecipando um pouco da fala na próxima votação, e voto com muita alegria a favor dos projetos. E obrigado, presidente, aí, pela oportunidade de a gente estar discutindo no dia de hoje essas justas homenagens. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio projeto de resolução número 413 de 2020, de autoria dos deputados Carlos Mink, Luiz Paulo, Marta Rocha, Renan Ferreirinha, Renato Cozzolino, Bebeto, André Correia, Marcelo Cabeleireiro, Luiz Martins, Rodrigo Bacelar, Samuel Malafaia, Marcos Vinícius, Subtenente Bernardo, Dr. Deodalto, Marcelo do Seudino, Chiquinho da Mangueira, Márcio Canela, Daniel Librelon, Eliomar Coelho e Lucinha, que concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma pós-mortem a Alfredo Serquis, ambientalista e deputado federal, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir parecer, deputado Jorge Felipe Neto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado João Peixoto. Presidente, a minha pela ordem, para mim questionar uma coisa aí que eu estou muito triste com o que está acontecendo com os nossos caminhoneiros lá no município de Campos e de São Francisco. Hoje foi uma coisa muito triste. Tinha uma fila de mais de 20 caminhões presos pelo BPRV, que está perseguindo os caminhoneiros em plena roça. Não é no asfalto, é numa estrada de chão, naquela estrada que liga Travessão à usina Sapucaí. Então, eu quero fazer um apelo aqui, em nome do nosso povo daquela região. O senhor, presidente, como de Itaperuna, na nossa região, eu gostaria que o senhor me ajudasse nisso aí, ajudasse aqueles companheiros caminhoneiros que estão lá sofrendo com essa perseguição da Polícia Rodoviária Estadual, porque os ladrões, eles estão andando aí de crista levantada, mas o trabalhador, infelizmente, estão sendo presos por não ter esse apoio que deveria de ter. Então, eu lhe peço aí que o senhor, com a sua prestígio, com o prestígio dessa casa, vamos fazer uma audiência com o nosso coronel Figueiredo, para que ele tenha misericórdia daqueles caminhoneiros, para que eles possam trabalhar dignamente nas suas profissões. Eles sofreram aí 6 meses aparado, sem ter o que fazer, porque não tinha moagem. Na hora que começa a moagem, que eles precisam de trabalhar, eles ficam escondidos pelo mato, como que fosse ladrão. Pode deixar, como que um trabalhador está sofrendo aí com a polícia militar. Eu tenho o maior respeito pela polícia militar. Hoje
estive falando com o nosso deputado, nosso colega deputado, Coronel Salemo, para que ele nos ajude nessa luta também. O senhor aguarda um segundo, deixa terminar a sessão, que nós vamos fazer aí uma ligação para o comandante, para o secretário da Polícia Militar e tomar conhecimento. O senhor pode deixar que já retornamos para o senhor aí. Para emitir parecer... Desde já eu agradeço. Para emitir parecer pelas normas internas, eu chamo o deputado Rosenberg Reis. Deputado Alexandre Freitas, por gentileza. Não, presidente, não me inscrevi, não. Não, é para emitir parecer pelas normas internas e proposições externas sobre o projeto da medalha... Acompanha a CCJ. Do Sirquis, da medalha Tiradentes. Favorável. Favorável. Perdão. Com parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira... Vai discutir, deputado Carlos Mink? Está sem som. Uma boa parte da discussão, eu já fiz comentando o projeto ótimo da deputada Marta Rocha, dando o nome de uma escola sustentável do Alfredo Sirquis. Eu só complementaria mais algumas palavras, dizendo o seguinte: o Sirquis, ele foi também um grande parlamentar. Ele foi não só da Comissão de Meio Ambiente, ele criou na Câmara Federal um fórum de mudanças climáticas, ele viajou, ajudou a implementar a Lei do Clima, o Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, e ele foi um parlamentar que dialogava com vários setores. Ele, como disse o deputado Luiz Paulo, ele veio da esquerda, mas através da sustentabilidade, ele passou a ter um diálogo com todos os setores da sociedade. E teve muitas leis boas aprovadas. Eu quero lembrar apenas, quando ele ainda era vereador aqui no Rio de Janeiro, ele foi, inclusive, Marta, não sei se você sabe, em 88, o Sirquis foi o vereador mais votado da cidade do Rio de Janeiro. Você lembrava também disso? Uma das várias lutas que nós fizemos juntos foi em defesa da prainha. Eles queriam construir 6 espigões e acabar com a prainha. Eu me lembro, eu ajudei essa luta também, mas o protagonismo principal foi dele. Ele juntou os surfistas lá da prainha, eles entraram na Câmara de Vereadores, deputada Mônica Francisco, deputado Valdec Carneiro, sem camisa, nas pranchas de surf, escrito: "Salve a prainha, fuck Santa Isabel". Santa Isabel é o nome da construtora que queria acabar com aquilo tudo. Agora, vocês imaginem 50 surfistas, sem camisa, e nas pranchas escrito: "Salve prainha, fuck Santa Isabel". Foi criada a APA da prainha e foi salva a prainha, que é uma das praias mais lindas do Rio de Janeiro. Apenas uma das centenas de lutas, junto com Gilberto Gil, reflorestaram os manguezais de Magé, do fundo da Baía de Guanabara. O Gabeira, nessa homenagem do rabino Newton Bonder, alguém perguntou: como lembrar o Sirquis? Ele falou: é fácil, pedale numa ciclovia do Rio de Janeiro. Nós participamos de vários bicicleatos em 88, 89, mas o Sirquis, como secretário, ele foi 2 vezes secretário de Meio Ambiente e de Urbanismo. E ele construiu essas ciclovias. Então, o Gabeira falou: quer lembrar do Sirquis? Pedale nas ciclovias. Então, vamos sempre pedalar pelo clima, pela sustentabilidade, com o Sirquis no coração. E queria saudar todos os coautores que se irmanaram nesse projeto em homenagem ao nosso querido e já saudoso Alfredo Sirquis. Não havendo mais oradores inscritos para discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam a nossa comissão, aprovado, vai à promulgação. Mink.
Declaração de voto, presidente. Declaração de voto. Isso aí, Mink. Quero coautoria, hein, Mink? Peraí, então vou abrir, vou pedir. Peraí, deputada. Linda sua declaração, seu depoimento. Muito Peraí, comovente. deputada Mônica. Deputado Carlos Mink, o senhor abre para mais coautorias no projeto? Claro, claro. Então, vamos lá. Obrigada, presidente. Vamos lá. Deputada Mônica Francisco, deputado Valdec Carneiro, deputado Pedro Brazão, deputada enfermeira Rejane, eu também, deputado Jair, deputado Deodalto, deputado Val Ceasa, deputada Renata Souza, deputado João Peixoto, deputado Pedro Ricardo. Tem mais? Força aí, Mink. Então, colhidas as novas coautorias. Encerrado em votação. Para a declaração de voto, tem alguém? Deputado Márcio Gualberto, presidente. Deputado Márcio Gualberto, para a declaração de voto. Gostaria de votar contrariamente, presidente. Deputado Márcio Gualberto registra voto contrário. Só isso, Excelência? Só isso, em respeito à memória do falecido. Anuncio. Em tramitação ordinária e discussão única, indicação legislativa 265 de 2020, de autoria da deputada Renata Souza, que solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo desembargador Cláudio de Melo Tavares, o envio de mensagem dispondo sobre o funcionamento da Vara de Execuções Penais da capital durante a vigência do decreto de calamidade pública, em razão da Covid-19. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas é favorável. O relator é deputado Alexandre Knoploch. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, a proposição recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Pela ordem, senhor presidente, recebeu uma emenda? Uma emenda, Uma emenda. O senhor poderia ler para ver se a gente consegue incluí-la ou não? Deputada, a emenda é do deputado Márcio Gualberto. Perfeito. A emenda diz o seguinte: emenda aditiva à indicação legislativa, onde o couber ao artigo com a seguinte redação: em conformidade com a Resolução 303, 19 de março de 2020, ficará a cargo do juiz escalado em plantão a decisão pelo cumprimento ou não do dispositivo nessa lei. Bom, senhor presidente, então vamos deixar para discutir na próxima. Perfeitamente. E eu gostaria de saber se ainda cabe discussão, se eu posso me inscrever, não? Não cabe. Mas a gente conversa certo e a gente tenta publicar já para a pauta da semana que vem, para atender Vossa Excelência. Perfeito, muito obrigada. Tá. Indicação legislativa 269, de autoria dos deputados Flávio Serafini, Eliomar Coelho e Renata Souza, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem que estabelece a isenção do pagamento de tarifas no serviço de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus, trem, barcas e metrô do Estado do Rio de Janeiro para servidores públicos da área de saúde, lotados em unidades públicas vinculadas ao Sistema Único de Saúde, durante o período de calamidade pública em decorrência do novo coronavírus, Covid-19. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas é favorável. O relator, deputado Carlos Augusto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Indicação Legislativa 270 de 2020, de autoria do deputado doutor Deodalto, que solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio de Melo Tavares, o envio de mensagem dispondo sobre a suspensão de cobranças ou isenção dos pagamentos de emolumentos dos serviços cartorários extrajudiciais enquanto durar o plano de contingência da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão
de indicações legislativas é favorável. E o relator, deputado João Peixoto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vai a publicação. Ontem, nós, por um acordo aqui, votação no plenário, nós deixamos o projeto 2882, que foi uma mensagem do Executivo sobre a qualificação das entidades sem fins lucrativos, a pedido do deputado Valdec Carneiro, para que continuasse recebendo emendas até hoje às 17 horas. E comunico que recebeu no total 121 emendas o projeto. Então, a gente encerra hoje às 17 horas. Não havendo mais nada a tratar, passa-se ao expediente final. Alguma inscrição para o expediente final? Pode me inscrever. Deputado Valdec Carneiro. E Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Jair Bittencourt? Pois não. Pode deixar o Eliomar se inscrever antes de mim, porque ele pediu antes a inscrição. Então, não, mas não, tanto faz, não tem problema. Parece que nós vamos falar a mesma coisa. Mais alguém? Marcelo Cabeleireiro aí, presidente. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Estou sentindo falta do deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, se Vossa Excelência não se inscrever, vou tomar como um desprestígio a minha presidência interina, viu? E a Marta Rocha concordou, a Renata, o Pedro Ricardo, Pedro Brazão, Flávio Serafini. De acordo. Estão todos aqui rindo da minha falta de prestígio com Vossa Excelência. Então, convido para assumir a presidência Nós vamos fazer, presidente, uma corrente. Fala, Luiz Paulo. Vamos mas ele fazer. Não quer, não. Já saiu. Com todo carinho. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputada Mônica Francisco. Não, só para agradecer Vossa Excelência, eu estava aqui falando com o nosso querido diretor-geral, Wagner Victor, sobre a intervenção de Vossa Excelência ontem em relação à situação de Manguinhos. Diz que tem uma série de orientações que não foram passadas à comunidade, enfim. E ele está auxiliando aqui, acabou de me ligar, me passando algumas informações e falando que o senhor já tinha entrado em contato com ele. Ontem mesmo, a nossa querida Fabiane Gil, mesmo de resguardo, mandou lá para nós as informações. Então, só agradecer a Vossa Excelência, os deputados e deputadas que agiram também aí para tentar mitigar ali aquela situação. Muito obrigada. Perfeito. Então, encerrado o expediente, eu passo a presidência do expediente final, peço à deputada Marta Rocha que possa presidir. Já é minha presidente da Comissão de Saúde, da Comissão da Covid. Então, eu passo. Deputado Eliomar, Valdec e Marcelo Cabeleireiro. Obrigado a todos. Presidente, boa me tarde. permite só fazer uma observação. Na minha fala anterior, eu estava me referindo ao IDEB, quando fiz a discussão com a escola. Só fazer essa observação. Encerrado o expediente final, passa a palavra ao deputado Valdec Carneiro. Deputada Marta Rocha, o deputado Eliomar Coelho. Então, pedindo desculpas, deputado Eliomar Imagina. Coelho. Encerrada a ordem do dia, iniciado o expediente final, passa a palavra ao deputado Eliomar Coelho com as minhas desculpas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regulamentares. Primeiro, eu queria que não há de que a pedido de desculpas. Não? Eu escrevi porque o meu mandato acompanhou o tempo todo, digamos, movimentação e mobilização de forma organizada dos trabalhadores da educação do nosso país, né, para garantir a aprovação do Fundeb. E ontem, realmente, houve a grande variável. Uma aprovação, é claro, fazendo algumas concessões, mas, de qualquer maneira, deixou todos nós mais esperançosos, porque, pelo menos a partir do ano que vem, não ser estancados os recursos destinados pelo Fundeb para os estados e municípios. Né? Quero exatamente fazer uma saudação e parabenizar
digamos, todos os profissionais da educação que fizeram parte da campanha nacional Direito à Educação. Essa campanha foi a grande vitoriosa de ontem, e, é claro, os seus coordenadores não mediram esforços no sentido de estar presente, se esforçando e garantindo exatamente a mobilização, e que essa mobilização buscasse sensibilizar exatamente a que eram responsáveis pela votação, e que votação essa que realmente aconteceu e deu um resultado vitorioso para a campanha nacional pelo direito à educação. De maneira que o que eu queria mesmo falar sobre isso. Isso significa um avanço, talvez um avanço não tanto quanto nós consideramos, mas de qualquer maneira, aos poucos, e como eu sempre falo, devagar também é pressa, né? Então a gente está indo a educação é fundamental e essencial na vida de um país. Se um país quer crescer, se um país quer realmente ser grande, ele não pode abdicar de forma alguma de garantir os investimentos necessários e fartos exatamente para as políticas públicas da educação. Educação, eu pelo menos sou um exemplo do que significa educação pública, porque desde o primário, eu sou da época em que se faz primário, eu fiz primário, eu fiz o ginásio, eu fiz o científico, eu fiz a universidade, todas públicas essas instituições. Então, veja que é uma coisa importante. E se não fosse pública, se fossem dadas, provavelmente eu não teria tido a condição exatamente de receber os ensinamentos e que me garantiu ser cidadão de fato, né? Então, é isso daí. Nós não podemos, de forma alguma, vamos continuar nesta campanha, porque ainda tem a votação, vamos ver como é que vai acontecer, tem a sanção presidencial, então a mobilização ela não se faz, muito pelo contrário, ela continua e cada vez mais reforçada e atenta, vigilante, para que a gente tenha garantido, no final do processo, exatamente a vitória bem merecida. E que nós dedicamos essa vitória exatamente aos profissionais e àqueles que, junto com esses profissionais da educação, se solidarizaram e entraram nesta canoa ou neste navio grandioso que é exatamente a defesa do Fundeb para proporcionar e promover a educação de fato no nosso país. Então, essas considerações que eu queria fazer, saudação e parabenizando exatamente aqueles, principalmente os coordenadores da campanha nacional pelo direito à educação. É isso daí. Muito obrigado. Cumprimentando o deputado Eliomar Coelho, passa a palavra ao deputado Valdec Carneiro. Obrigado, deputada Marta Rocha, que preside o nosso expediente final. Gostou, Eu quero iniciar minha manifestação na trilha aqui aberta pelo deputado Eliomar Coelho e voltando ao tema que abordei ontem, que é o Fundeb. Na verdade, quero repercutir a importante e histórica votação em primeiro e segundo turnos, realizada ontem na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, garantindo a aprovação no essencial do texto da relatora da Comissão Especial, professora Dorinha Seabra Rezende, até porque, de ultimíssima hora, depois de passar 1 ano e meio sem acompanhar ou participar do debate, o governo Bolsonaro, impulsionado por seu ministro da Fazenda, apresentou propostas que eram muito nocivas, né? E não só nocivas ao conteúdo do texto do Fundeb, mas desrespeitosas face a um debate longo, complexo, denso, que se desenrolou por muito tempo, sem a participação do governo, que se omitiu e dele se afastou. Ontem nós garantimos
recursos da União a mais, né? Recursos que vão bater 23% até 2026, a partir do ano que vem, 2021, passa a ser 12%, e aí, gradualmente, até 2026, a União comporá o fundo com 23%, o que é mais que o dobro de sua participação hoje, porque a União entra com 10% da composição de todo o fundo. Ressaltar a importância também de termos evitado a inclusão no texto constitucional do Fundeb dos vouchers para a iniciativa privada, não tinha nenhum cabimento de desfigurar o Fundeb, que é um fundo público destinado à educação pública básica. Ressaltar ainda, e aí saúde, profissionais da educação, homens e, sobretudo, mulheres que atuam na educação pública básica brasileira, que permaneceram com um piso, como estava no texto proposto pela relatora, de 70%, que é um mínimo de investimentos dos recursos do Fundeb na valorização, através de salários, dos profissionais da educação, dispositivo que se tentou retirar. Seria inconcebível ter um Fundeb que não garantisse aporte de recursos para salários, para a valorização dos profissionais da educação, até porque o fundo se chama Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Tem essa dupla perspectiva. Quero também ressaltar, na votação que foi feita ontem, que conseguimos manter o indicador de qualidade, o parâmetro de qualidade, o indicador que nos permite monitorar e acompanhar os investimentos mínimos em qualidade, que é o GAC, o custo aluno qualidade, dispositivo importante, que consta, inclusive, do Plano Nacional de Educação, que aqueles que não querem colocar o guiso no pescoço do gato, ou seja, não querem monitorar para saber que gestores, que sistemas de ensino, que redes públicas estão investindo em qualidade de educação e de que maneira estão fazendo, queriam eliminar esse indicador do texto do Fundeb. Quero aqui fazer, portanto, esses registros. Não é tudo que a gente queria, mas é o texto possível em tempos tão obscuros que vivemos e, sobretudo, o texto que restitui praticamente na íntegra o debate, o relatório da comissão especial. Quero dizer, porém, deputada Marta Rocha, que se interessa muito de perto pela pauta da educação, que ainda tem uma outra etapa no Congresso Nacional. A matéria vai ao Senado para votação em 2 turnos, esperando que o Senado mantenha esse texto aprovado na Câmara, e depois ainda tem uma outra etapa muito importante para a qual que é a votação da lei regulamentadora, porque depois que o Fundeb, como sabemos, é uma emenda constitucional, né? Ele vai deixar de ser provisório, vai sair dos atos das disposições constitucionais transitórias e vai figurar agora no corpo principal do texto constitucional, como um dispositivo constitucional permanente, mas ele precisará ser regulamentado agora ainda no segundo semestre, com as regras detalhadas de como será a sua repartição. Então, é muito importante acompanharmos de perto essa discussão da lei regulamentadora, até porque, por enquanto, para o Estado do Rio de Janeiro, não haverá dinheiro novo. Não haverá dinheiro novo. Na forma de composição do fundo, com aquilo que o Estado participa, o que volta para os municípios fluminenses não representa dinheiro novo para o Estado. Que não sei se todos entendem, o Fundeb é um mecanismo de recentralização dos recursos. Os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União, com um pouquinho, montam uma cesta que é centralizada na União, que devolve depois em função dos indicadores do censo escolar medido no ano anterior. E o Estado do Rio de Janeiro, por enquanto, não terá dinheiro novo através do Fundeb para a educação pública básica. De qualquer maneira, no cômputo geral e para o Brasil, é um avanço importante. Eu quero dizer, deputada Marta Rocha, que é uma espécie de homenagem, né, ao centenário que hoje se celebra de nascimento de um dos mais importantes pensadores, sociólogos e educadores deste país, e me refiro a Florestan Fernandes, que completaria 100 anos hoje. Hoje é a data de seu aniversário, seu centenário de nascimento. Florestan Fernandes, que foi também filho da escola pública paulista, depois do ensino supletivo, filho da pobreza, sua mãe lavadeira, empregada doméstica, ele mesmo engraxate, varredor de salão de cabeleireiros, quando criança ainda, e atingiu os mais elevados
postos da carreira universitária, sendo reconhecido nacional e internacionalmente por sua luta em defesa da educação, em defesa da igualdade racial, em tempos em que não se falava disso. Ele é autor de uma obra clássica sobre a inclusão do negro na sociedade brasileira, trabalhos importantíssimos sobre a Revolução Burguesa no Brasil, reconhecidamente um grande pensador da antropologia, a missão francesa, que ficou décadas na USP, reconhecia Florestan Fernandes como um dos grandes pensadores brasileiros, inclusive Roger Bastide, antropólogo que ficou na USP vários anos, reconhecendo o seu trabalho na antropologia. Portanto, a votação do Fundeb, de certa maneira, homenageia o centenário de nascimento do grande, inesquecível, emblemático Florestan Fernandes, que foi também, como sabemos, parlamentar, foi deputado federal constituinte, um dos mais importantes e um dos mais aguerridos defensores da pauta da educação pública e da valorização dos profissionais da educação na Assembleia Nacional Constituinte. E, por último, deputada Marta Rocha, eu quero fazer uma rápida pontuação, mudando de tema, ainda inspirado na visita que fiz com a deputada Lucinha, que passou a ser a minha consultora de luxo para assuntos ligados ao transporte ferroviário, né? Fizemos eu, Lucinha e Dionísio Lins uma visita e uma viagem de Santa Cruz da Central do Brasil e deparamos com uma situação curiosíssima, já denunciada pela Lucinha no passado, que é a construção de uma igreja que avança para a área da plataforma da estação de Cosmos, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. É uma coisa inconcebível. É uma construção privada de uma igreja, podia ser qualquer outra coisa, mas no caso é uma igreja e podia ser qualquer igreja também, que está construída na plataforma da estação de Cosmos e a Supervia trata aquilo como se fosse a sua propriedade. Eu quero dizer que é um absurdo e quero saber também se a Supervia também vai achar que é sua propriedade a estação de Japeri, que foi destruída por um incêndio, se ela vai fazer a restauração daquele espaço, porque tem que servir para os dois lados. Se a Supervia se sente a dona das plataformas e das estações ferroviárias e permite até a construção de igrejas que avançam nas plataformas, como é o caso da situação da estação de Cosmos, ela deve se sentir dona também para reconstruir a emblemática estação de Japeri, que foi desfigurada por um incêndio no domingo passado. É uma estação de 1858, do século XIX, portanto, que tem classificação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, como um dos patrimônios ferroviários brasileiros. Eu quero só saber, deputada Marta Rocha, e aí concluo, se a Supervia vai agir da mesma maneira. Foi a Supervia que autorizou a construção de da obra de uma igreja que avança na estação ferroviária de Cosmos, se ela vai também se sentir proprietária da estação ferroviária de Japeri e vai se ocupar da reconstrução desse patrimônio cultural, desse patrimônio ferroviário que foi desgraçadamente destruída. Tem, inclusive, deputada Marta Rocha, tem uma imagem de Nossa Senhora linda na entrada, na frente da estação de Japeri. É muito importante agora colocar esse guiso no pescoço da Supervia. Se ela se sente assim, tão empoderada, né, ela precisa se sentir empoderada também para ajudar na reconstrução da histórica estação ferroviária de Japeri, que é um prejuízo e uma perda que nós não podemos naturalizar. Faço aqui a minha intervenção e agradeço a Vossa Excelência pela atenção. Agradecendo ao deputado Valdec Carneiro, indago se ainda há algum parlamentar que deseja fazer uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todas e todos e aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde.